E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, tá? Loteca 1139, que vai aí terça, quarta e quinta. Nós temos aí jogo 2, 3, 4 e 5 na terça-feira, 1, 6 ao 13 na quarta-feira e só o jogo 14 na quinta-feira. Temos aí jogos da Copa do Brasil, Série B, C, Copa do Espírito Santo e Campeonato Argentino. Bora lá! Sem enrolação, Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil. Flamengo fez 2 jogos, 2 vitórias. E não dá para ficar só nisso, né? Tem que ver como é que tá o time aí, um pouquinho mais completo. Na Série A tem 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse ano todo o Flamengo em 2024 teve 29 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro em 2024 foram 17 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas. O Palmeiras na Copa do Brasil, 1 vitória e 1 empate. Na Série A, 11 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Jogando fora, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 2024 foram 27 vitórias, 10 empates, 6 derrotas. Jogando fora de São Paulo, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Na terceira rodada do Brasileirão, foi em São Paulo, Palmeiras 0, Flamengo 0. Nos últimos 5 jogos que se enfrentaram no Rio de Janeiro, 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Aqui todo o histórico aqui favorecendo o Flamengo, aliás, só um detalhe, tá? Praticamente todo o histórico aqui dos times, tá? Além do retrospecto entre eles, praticamente tudo favorecendo a coluna 1 em quase todos os jogos. Eu vou de Flamengo seco, tá? É o jogo de quarta-feira, um medinho ali de um empate, estragar meu jogo, mas fazer o quê, né? A gente não tem muitas opções. Jogo 2, São Paulo e Goiás, Copa do Brasil. São Paulo fez 2 jogos, 2 vitórias. Na Série A, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando no Morumbi, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2024 foram 20 vitórias, 11 empates, 8 derrotas. Em São Paulo são 11 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Pega o Goiás. Na Copa do Brasil, 2 jogos também, 1 vitória e 1 empate. Contra o Cuiabá, né? Na Série B, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Fora de Goiânia, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em 2024, jogando fora, foram 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Nos últimos 5 jogos no Morumbi, 1 empate e 2 vitórias para cada um. Bem parecido com o jogo de cima, né? O Copa do Brasil, o mandante vai ter que fazer alguma coisa, tá? Se deixar o jogo para o outro adversário em casa, para o Palmeiras e para o Goiás, vai complicar um pouquinho. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo aqui tem que ganhar esse jogo. Eu vou seco no São Paulo também, não dá para imaginar outro resultado. Eu acho que o empatezinho aqui já seria quase que considerado uma zebra. Jogo 3, Desportivo e Rio Branco, Copa do Espírito Santo. O Desportivo foi o segundo na primeira fase e é o terceiro na segunda fase também. No total são 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em casa como mandante, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Rio Branco foi o quarto na primeira fase e é o quarto na segunda fase. No total foram 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Jogando fora, 2 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu. Na primeira fase foi Desportivo 1, Rio Branco 1. Na quarta rodada da segunda fase, que foi o último jogo, foi o Rio Branco 0, Desportivo 2. Ou seja, supondo-se aqui que o Desportivo ganhou fora de casa, a chance de ele ganhar em casa é grande. Eu estou indo num duplo aqui, tá? Eu vou fazer 16 cartões, depois eu vou explicar para vocês, 16 cartões, mas no jogo 3 vai ser duplo nos 16 cartões. Jogo 4. Por que vai ser o duplo nos 16 cartões? Porque é o jogo de terça-feira, né? Primeiros jogos de terça-feira eu vou fazer duplo em todos. Jogo 4, Avaí e Botafogo de São Paulo. Na Série B, o Avaí é o 10º colocado. Isso aqui, Série B, 10º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 5 derrotas.
Jogando em Floripa, são 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Tem um dos segundos piores ataques da Série B, 8 jogos sem vencer, 3 pontinhos do quarto colocado. Tá bem, né? Apesar de toda essa ruindade aqui, ainda tá bem ali do quarto colocado. Tá bem embaralhada a Série B. Botafogo de São Paulo é o 17º, 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de Ribeirão Preto, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. É a terceira pior defesa. Fora perdeu os 3 últimos jogos. Os últimos 3 jogos em Floripa foi 1 empate e 1 vitória para cada um. Tudo favorecendo aqui o empatezinho, tá? Mas o Avaí é um pouquinho melhor. Eu vou fazer um duplo também. Coluna 1 e coluna do meio. Nos 16 cartões vai ser igualzinho. Jogo 5. Botafogo do Rio e Bahia. Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Botafogo fez 2 jogos, 2 vitórias. Na Série A, tem 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. No Rio, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse ano, em 2024, 28 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Jogando no Rio, melhor ainda, 17 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Bahia na Copa do Brasil começou antes, 3 vitórias e 1 empate. Na Série A, tem 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando fora, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Em 2024, o Bahia tem 27 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Fora de Salvador, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Na 5ª rodada do Brasileirão, Botafogo 1, Bahia 2. Nos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro foram 2 vitórias do Botafogo e 3 vitórias do Bahia. Mas o retrospecto aqui, apesar de favorecer um pouquinho o Bahia, o Botafogo está muito forte no Rio, tá? Mas seria o favorito, mas o Bahia pode complicar aqui, acabando pegando um empatezinho, tá? Eu vou fazer um duplo também. Aqui está o jogo 1 a 5, tá? Do 1 ao 5 vai ser igual em todos os cartões, tá? Meus 16 cartões vai ser exatamente do 1 ao 5, do jeito que está aqui. Os 3 triplos vão estar nos 16 cartões. Aqui começa a fazer um pouquinho diferente do jogo 6 para lá até o jogo 12. Vão ser duplos desdobrados. O que é isso, pessoal? São 9 cartõezinhos na coluna 1, 9 cartõezinhos na outra coluna, tá? Quando for a coluna 2, vai ser 9 na coluna 2 e 9 na outra coluna, misturando um pouquinho. Tem um esquemazinho para fazer. Não vou postar agora para o vídeo não ficar longo. Depois eu faço um outro vídeo só com 16 cartões antes da rodada. Jogo 6, Atlético Paranaense e Bragantino. A Copa do Brasil, o Atlético Paranaense tem 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, foi contra o Ipiranga de Erechim. Na Série A, o Atlético Paranaense tem 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em Curitiba são 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em 2024, o Atlético Paranaense tem 26 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Em casa, 15 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Bragantino na Copa do Brasil, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate contra o Souza da Paraíba. Na Série A, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando fora de casa foi só 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Em 2024, o Bragantino tem 20 vitórias, 3 empates, 12 derrotas. Jogando fora de casa não vai bem. 6 vitórias só, 8 empates e 9 derrotas. Na 17ª rodada do Brasileirão, Bragantino 1, Atlético Paranaense 0. Mas nos últimos 5 jogos em Curitiba foram 3 empates e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Outro joguinho aqui bem apontando para a coluna 1 como favorito, mas eu vou fazer uns duplos desdobrados aqui no empate. Jogo 7, CRB e Atlético Mineiro, Copa do Brasil. CRB fez 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Na Série B, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Em Alagoas, 6 vitórias, 2 empates. Não perdeu na Série B. Em 2024, são 24 vitórias, 12 empates, 8 derrotas. Em casa, 16 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, 1 vitória e 1 derrota para o Sport de Recife. Na Série A, tem 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas.
fora de Belo Horizonte, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em 2024, 18 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Fora de casa, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Nos últimos 4 jogos em Alagoas, 1 empate e 3 vitórias do Atlético Mineiro. Tudo apontando o favoritismo para o Atlético Mineiro, mas o CRB é um time chato, tá? Um empatezinho aqui eu acho que seria o principal palpite, tá? Mas eu vou fazer um duplo no Atlético Mineiro. Cara, não descarta aqui uma possibilidade do CRB ganhar esse jogo, hein? CRB gosta de derrubar muita gente da loteca. Jogo 8, Caxias e Confiança, Série C. Caxias é o 19º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Em Caxias, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tem a terceira pior defesa. O Confiança é o 16º, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando fora, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. O Confiança levou gol em todos os jogos como visitante. Outro joguinho aqui também bem chatinho, né? De se achar que o Confiança pode ganhar esse jogo. Mas eu acho que o Caxias é favorito pelo mando de campo, mas eu vou fazer um duplo desdobrado aqui nesses cartões. Jogo 9, Náutico e Ipiranga, Série C. O Náutico é o 11º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Em casa, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Ipiranga é o 7º, 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Fora de Erechim, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. O Ipiranga tem a 2ª melhor defesa e em 6 jogos não levou gol. Outro joguinho bem chato também, né? O Ipiranga pode até ganhar, não acredito. Acho que o empate aqui seria um bom palpite, mas eu vou desdobrar também. 8 cartõezinhos no Náutico e 8 cartõezinhos no Ipiranga. Jogo 10, Real Noroeste e Linhares, Copa do Espírito Santo. O Real Noroeste foi o 5º colocado na primeira fase. É o 2º colocado na segunda fase. No total teve 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Real Noroeste é o único time do Espírito Santo que está na Série D. 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Em casa, teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Muito bem na Série D, o Real Noroeste. Pega o Linhares. Desculpa. Pega o Linhares. Foi o 7º na primeira fase, é o 4º na segunda fase. No total tem 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando fora foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Na primeira fase se enfrentaram, foi Linhares 2, Real Noroeste 4. Na segunda fase também se enfrentaram, foi 0-0. A única preocupação minha aqui é se o Real Noroeste vai acabar poupando alguém e priorizar a Série D. Aí pode estragar um pouquinho o meu jogo, mas eu acho que o empatezinho ali resolve o problema. Eu vou fazer um duplo desdobrado aqui, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11, Boca Juniors e Banfield. Não sei se o nome tá certo, tá bom? Não me corrijam, por favor. Campeonato argentino. O Boca, na primeira fase, foi o 4º do grupo B. Na segunda fase é um grupo só. Ele é o 19º entre 28 times. No total tem 9 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Jogando em casa, 6 vitórias, 3 empates. Está invicto, tá? No campeonato argentino em casa. O Banfield, na primeira fase, foi o 8º do grupo A. Na segunda fase, com 28 times, é o 25º. No total são 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Jogando fora foram 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. A gente tem jogo agora domingo, tá? Hoje é sábado de manhã, vamos jogar domingo. Mas eu acho que não muda muito não. Boca Juniors favorito. Mas eu vou colocar um empatezinho ali só para garantir aqui 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 no empate. Favoritismo total do Boca. Jogo 12, Atlético Goianiense e Vasco. Voltamos aqui para a Copa do Brasil. O Atlético Goianiense começou antes, 4 jogos, 4 vitórias. Na Série A é o último colocado, 2 vitórias só, 6 empates, 11 derrotas. Em Goiânia tem 3 empates, 6 derrotas. Não venceu em casa na Série A. Em 2024 tem 20 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Em casa, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Pega o Vasco na Copa, 4 jogos,
1 vitória e 3 empates, passou pelo Fortaleza na última rodada. Na Série A, tem 7 vitórias, 2 empates, 9 derrotas. Jogando fora de São Januário, 2 vitórias, 7 derrotas. Em 2024, o Vasco tem 14 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Jogando fora, 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Na 17ª rodada da Série A, Atlético Goianiense 0, Vasco 1. Nos últimos 5 jogos em Goiânia, 2 empates, 1 vitória para o Atlético Goianiense e 2 vitórias para o Vasco. Esse aqui eu acho que é um dos jogos mais equilibrados, mas eu acho que no momento o Vasco está um pouquinho melhor. Acho que a coluna 2 seria um bom palpite, mas eu vou fazer um duplo desdobrado também, 8 cartões no meio e 8 no Vasco. Jogo 13, Corinthians e Grêmio. Aliás, tivemos bastante jogos aqui na última rodada que estão se repetindo na Copa do Brasil, né? Bem interessante. Jogo 13, Corinthians e Grêmio, Copa do Brasil. Corinthians fez 4 jogos, 4 vitórias. Na Série A, 4 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Na Arena Corinthians, 3 vitórias, 5 empates e só 1 derrota. Em 2024 todos são 16 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Em casa, 10 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Apesar que no ano perdeu muito, né? O Corinthians empatou muito. É outro time, hein? Pega o Grêmio na Copa do Brasil, 1 vitória e 1 empate contra o Operário do Paraná. Na Série A, 4 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Jogando fora, 2 empates e 6 derrotas. Não venceu ainda na Série A. Em 2024 foram 20 vitórias, 8 empates, 14 derrotas. Jogando fora, 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Na 17ª rodada da Série A, o jogo foi um jogo polêmico, 2-2 naquele negócio do pênalti. Nos últimos 5 jogos em São Paulo, 5 empates entre eles. Para mim não foi polêmico, tá? Eu achei que o cara segurou mesmo o braço, o outro se jogou, a artimanha, mas tem hora que passou o pé, como estão falando por aí. Não, segurou, puxou o braço, é pênalti, né? Já que ele ia em direção à bola. Minha opinião, tá bom? Jogo 14, Juventude e Fluminense. Juventude na Copa do Brasil, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Passou pelo Paysandu e pelo Internacional, hein? Na Série A, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Em casa, 5 vitórias, 4 empates. Ainda não perdeu em casa o Juventude, hein? Em 2024, são 11 vitórias, 14 empates, 11 derrotas. Em casa, 9 vitórias, 4 empates e só 1 derrota esse ano em casa o Juventude, que foi no Gauchão para o Internacional. O Fluminense na Copa do Brasil, 2 jogos, 2 vitórias contra o Sampaio Corrêa. Na Série A, 3 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Fora do Rio, 1 vitória, 1 empate e 8 derrotas. Em 2024, todo o Fluminense tem 16 vitórias, 11 empates, 14 derrotas. Jogando fora do Rio, 5 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Na 7ª rodada da Série A, Fluminense 1, Juventude 1. Nos últimos 5 jogos em Caxias, 2 empates, 2 vitórias por Juventude e 1 por Fluminense. Pessoal, tem que tomar cuidado com joguinhos aqui, né? Flamengo e Palmeiras com os times... o pessoal voltou aí que estava na Copa América. São Paulo também. Deixa eu ver quem mais aqui. Botafogo do Rio com gente nova. Bahia está muito bem. Atlético Paranaense tem melhorado. E Bragantino também. Passaram agora aí pela Sul-Americana. Aliás, o Atlético Paranaense dançou. Não, passou. O Atlético Mineiro com gente nova. Volta do Hulk. Deixa eu ver quem mais aqui. O Real Noroeste pode estar poupando alguém para a Série D. O Vasco aí também. Melhorando bastante. Corinthians e Grêmio bem polêmico. O Corinthians é outro time, o Grêmio também. Os dois têm melhorado bastante, mas o Corinthians tem gente até para estrear. Juventude e Fluminense, outro time completamente diferente, tá? Melhorou bastante. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Um ótimo sábado e domingo e boa sorte terça, quarta e quinta. Até semana que vem.